بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Veramente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, que a mais verídica das narrações é o livro de Allah e a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, e as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa tradução deste livro que iniciámos sobre a Tawhid, sobre o monoteísmo puro, a unicidade de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Este livro, escrito pelo Sheikh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad, intitulado Ahmiyatu Tawhid al-Ibada, a importância do Tawhid, da unicidade na adoração. Na aula anterior, traduzimos a introdução feita pelo Sheikh e hoje iremos, bi'idhnillah, traduzir o primeiro capítulo do seu livro. O Sheikh, hafidhahullah ta'ala, intitulou este capítulo dizendo: Khalqul jinni wal insi litaklifihim bil ibada. Os génios e os humanos foram criados para a adoração. O Sheikh, o autor do livro, o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, intitulou o seu livro Ahmiyatu Tawhid al-Ibada, a importância da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, ou a importância de unificar Allah tabaraka wa ta'ala através da adoração. Isto é o título do livro, mas este livro é constituído de capítulos e cada capítulo tem um título. Então o título de hoje, isto é, o título desta aula que iremos traduzir, bi'idhnillah, o seu título é Allah subhanahu wa ta'ala, ou melhor dizendo, os génios e os humanos foram criados por Allah subhanahu wa ta'ala a fim de o adorarem. A fim de o adorarem. Depois o Sheikh diz: خلق الله الجن والإنس
لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته. وقد انقسموا إلى قسمين: سعيد وشقي، وعاص ومطيع، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Então o Sheikh diz que Allah subhanahu wa ta'ala criou os gênios e os humanos para que eles o adorem. Esta é a razão da criação dos gênios e dos humanos. E deu-lhes, isto é, aos gênios e os humanos, deu-lhes ordem de o unificarem e de lhe obedecerem. Allah subhanahu wa ta'ala deu ordem aos gênios e aos humanos de o unificarem. De unificarem, isto é, de o adorarem a Ele unicamente, de um culto exclusivo. E deu-lhes ordem também de lhe obedecerem, desobedecerem a Allah Jalla wa Ala. E a partir desta ordem, as criaturas se dividiram em dois tipos, ou em duas categorias: felizes e infelizes, obedientes e desobedientes. Então, aquele que obedece a Allah Jalla wa Ala entrará no paraíso. E aquele que lhe desobedece, a Allah Jalla wa Ala, entrará no inferno. E a evidência mencionada pelo Sheikh é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat As-Sajda, e é o versículo número 13. يقول الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: e se quiséssemos, haveríamos concedido a cada alma a sua orientação, mas cumpre-se o dito vindo de mim: encherei o inferno com gênios e humanos todos reunidos. Repito: e se quiséssemos, haveríamos concedido a cada alma a sua orientação, mas cumpre-se o dito vindo de mim, isto é, vindo de Allah subhanahu wa ta'ala: encherei o inferno com gênios e humanos todos reunidos. Depois o Sheikh diz: وكلهم مأمورون ومنهيون وهم مع هذا الأمر والنهي موفقون ومخذلون. ومعنى خلقهم للعبادة أي لتكليفهم وابتلائهم بها. Depois o Sheikh diz: e todos eles, isto é, os gênios e os humanos, receberam ordens e proibições. Os gênios e os humanos receberam ordens e proibições. No entanto, e apesar destas ordens e proibições, alguns deles lhes é concedido sucesso e outros são desamparados. Depois o Sheikh diz que, e o sentido de خلقهم للعبادة, o sentido desta palavra ou desta frase,
que é os criou para a adoração, isto é, que Allah subhanahu wa ta'ala criou os génios, os humanos, para a adoração. O sentido desta palavra, khalquhum lil ibada, é que lhes impôs, ou que isto é que lhes foi imposta a adoração de Allah. O sentido desta frase, e os criou para a adoração, isto é, que lhes foi imposta a adoração de Allah. Lhes foi imposto de adorarem Allah Jalla wa Ala exclusivamente, de um culto exclusivo. Este é o sentido de os criou para a adoração. E que esta adoração lhes foi imposta. Esta adoração, Allah subhanahu wa ta'ala a impôs às suas criaturas. E que esta ordem é um teste para eles. O facto de adorarem Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo e de que Allah subhanahu wa ta'ala lhes impôs de o adorarem exclusivamente é um teste para eles. É um teste para as suas criaturas de entre os génios e os humanos. Depois o Sheikh menciona um pouco mais detalhe daquilo que é dito, dizendo, e esta parte não vou ler em língua árabe para que não seja muito longo, traduzo imediatamente. O Sheikh Hafidhahullah Ta'ala aqui vai mencionar a palavra do seu Sheikh a ele, isto é, do seu professor, dos seus professores, aliás, que é um grande sábio que faleceu, que se chamava Muhammad al-Amin Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala. Era um grande sábio também de Al-Madina e tem um livro, um tafsir, uma explicação do Alcorão, e o Sheikh vai mencionar uma das palavras do seu professor, do seu Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, no seu livro, no seu tafsir, que se chama Adwa al-Bayan. Então, o Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, diz, e como disse o Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, no seu livro Adwa al-Bayan, que é um livro de tafsir, uma explicação do Alcorão, na explicação da palavra de Allah, subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Então, o Sheikh menciona este versículo, que se encontra na Surat Adh-Dhariyat, versículo número 56, consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, e não criei os génios e os humanos, senão para que eles me adorem. E, de maneira resumida, este é o título deste capítulo que estamos a ler hoje. Então, o Sheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, menciona agora a palavra do Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, dizendo que o Sheikh disse que o sentido de illa liya'budun, senão para que eles me adorem, senão para que eles me adorem, isto é, o final deste versículo que mencionámos agora mesmo, que é, e não criei os génios e os humanos, senão para que eles me adorem. O sentido de illa liya'budun, senão
para que eles me adorem. O sentido desta frase é, isto é, que os criei a fim de os testar através da ordem de me adorarem. Isto é, os criei a fim de os testar através da sua ordem de me adorarem. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala deu ordem aos génios e aos humanos de o adorarem. E depois os recompensará pelos seus actos. Quer dizer que lhes dou ordem, isto é, Allah subhanahu wa ta'ala, lhes dou ordem de me adorarem e depois os recompensarei pelos seus actos. Se forem bons, então a recompensa será boa, e se forem maus, então a recompensa será má. E Allah, tabaraka wa ta'ala, estipulou em vários versículos do Alcorão que só criou as criaturas a fim de os testar, ou a fim de as testar, qual delas faz as melhores ações. E que as criou, isto é, as criaturas, as criou a fim de as recompensar consoante as suas ações. E a evidência, ou uma das evidências, um destes versículos no Alcorão se encontra, e foi aquele que o Sheikh mencionou, na Surat Hud, versículo número 7. يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. E ele, consoante Allah subhanahu wa ta'ala disse, consoante o sentido do versículo, e ele é quem criou os céus e a terra em 6 dias, enquanto que o seu trono estava sobre a água. E ele, isto é Allah, é quem criou os céus e a terra em 6 dias, enquanto que o seu trono estava sobre a água. Depois o Sheikh diz: ثم بين الحكمة في ذلك فقال. Depois Allah subhanahu wa ta'ala estipula a razão desta criação dizendo: e isto é a continuação do versículo que foi dito na Surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Então, temos o início do versículo: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, e ele é quem criou os céus e a terra em 6 dias, enquanto que o seu trono estava sobre a água, para pôr à prova qual de vós faz as melhores ações, ou as melhores obras. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos dá a razão da criação, estipula aqui a razão da criação, dizendo: para pôr à prova qual de vós faz as melhores ações. Depois, o Sheikh menciona outra evidência, também no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala
يقول في سورة الملك، يقول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo, na Surat Al-Mulk, e é o versículo número 2, aquele que criou a morte e a vida, isto é, Allah subhanahu wa ta'ala, isto é, Allah, que criou a morte e a vida para pôr à prova qual de vós faz as melhores obras, qual de vós faz as melhores ações. Então vemos aqui mais uma vez que a razão da criação de Allah subhanahu wa ta'ala dos génios e dos humanos é a fim de os testar, a fim de os pôr à prova, a fim de os pôr à prova e de cada um das suas criaturas que faz as melhores ações. Depois o Sheikh menciona uma terceira evidência. وقال الله تبارك وتعالى في أول الكهف في سورة الكهف versículo número 7 يقول الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: veramente fizemos daquilo que há sobre a terra um ornamento para ela. Fizemos daquilo que há sobre a terra um ornamento para ela, a fim de pôr à prova qual deles faz as melhores obras. Mais uma vez, Allah Jalla wa Ala nos informa que nos criou a fim de nos testar, de nos pôr à prova, e de qual dentre nós, que sejam os génios ou os humanos, fazem as melhores obras. ثم يقول الشيخ, depois o Sheikh, para terminar este capítulo, يقول: فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا، يفسر قوله ليعبدون، وخير ما يفسر به القرآن. Depois o Sheikh diz, Sheikh Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, diz que Allah tabaraka wa ta'ala, nestes 3 versículos que foram mencionados, esclareceu de maneira evidente que criou os génios e os humanos a fim de os pôr à prova, a fim de os testar quais são deles os que fazem as melhores obras, as melhores ações. E esclareceu nestes versículos que a razão da sua criação é a fim de os testar, de os pôr à prova qual deles faz as melhores obras, as melhores ações. E o Sheikh diz que a melhor forma de explicar o Alcorão é de o explicar por ele mesmo, isto é, de utilizar os versículos a fim de os explicar que uns sejam explicados pelos outros. E foi o que o Sheikh nos fez ao longo desta aula, é que no início
nos mencionou o versículo da Surat Adh-Dhariyat, que é وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, consoante o sentido do versículo, e não criei os génios e os humanos, senão para que eles me adorem, que é, aliás, de maneira resumida, o título deste capítulo, e depois nos deu a explicação deste versículo através de outros versículos, que foram os 3 versículos mencionados agora no fim, que são o primeiro na Surat Hud, o segundo na Surat Al-Mulk e o terceiro na Surat Al-Kahf. E o Sheikh nos diz que a melhor forma de explicar o Alcorão é de o explicar por ele mesmo, isto é, utilizar versículos para explicar outros versículos. Isto foi aquilo que o Sheikh disse para terminar, e podemos, digo, a fim de tirarmos desta aula vários benefícios, isto é, tirarmos da aula vários benefícios, vou traduzi-los em 3 pontos, ou relembrá-los em 3 pontos. O primeiro é que Allah Jalla wa Ala nos criou a fim de o adorarmos. Este é o primeiro ponto que tem de ser compreendido e que tiramos desta aula, deste capítulo, é que Allah Jalla wa Ala nos criou, nós e os génios, a fim de o adorarmos. O segundo ponto, o segundo benefício é que a adoração deve ser dirigida exclusivamente ao Criador. Deve ser dirigida exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala. O terceiro ponto é que Allah Jalla wa Ala nos deu ordens e proibições. Allah subhanahu wa ta'ala não nos criou e nos deixou assim abandonados. Não, abadan, kalla. Allah subhanahu wa ta'ala nos criou e nos enviou profetas e mensageiros com livros nos quais encontramos proibições e ordens e proibições, e que estas ordens e estas proibições são um teste para nós. Allah subhanahu wa ta'ala nos põe à prova através destas ordens e estas proibições, e a fim que seja esclarecido qual de nós faz as melhores ações, as melhores obras. Este é o terceiro ponto. E gostaria também de esclarecer um ponto que é importante a mencionar nesta aula, a fim que seja benéfico para todos e que todos tirem um benefício, e a fim que esta questão, a questão da adoração, seja mais clara. Podemos mencionar a definição do Tawhid, a definição de Tawhid. E Tawhid, que é o tópico deste livro, Tawhid al-Ibada, sobretudo, Tawhid al-Ibada, que é a unicidade através da adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. A sua definição é Ifradullahi bil-Ibada. O Tawhid, a palavra Tawhid, a unicidade, o monoteísmo, a sua explicação ou a sua definição em língua árabe, como os sábios dizem, é Ifradullahi bil-Ibada. É o facto de unificar Allah subhanahu wa ta'ala através da adoração. Isto é, de adorar Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, de um culto exclusivo, e de não lhe dar semelhantes nem parceiros. Isto é a definição de Tawhid, da unicidade, do monoteísmo. Então, tem de ser claro para cada um de nós que a Tawhid, e esta é a maior de todas as obrigações, a maior de todas as ordens que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, é a Tawhid, é o facto de o unificarmos através da adoração, de o adorarmos a Ele unicamente. E a maior de todas as proibições, é a de fazer o contrário do Tawhid, que é a shirk, que é o politeísmo.
que é o facto de dar parceiros, de dar semelhantes a Allah subhanahu wa ta'ala, através da adoração, mas também através da sua criação, no seu senhorio, mas também através dos seus nomes e atributos. Não vamos detalhar muito este ponto, porque será, bi'idhnillah ta'ala, detalhado em outras aulas, mas, de maneira resumida, o ponto que temos de compreender daqui é que a maior de todas as obrigações é a tawhid, é o facto de unificar Allah subhanahu wa ta'ala, e a pior de todas as proibições é o facto de dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. E é também importante de mencionar, visto que estamos a falar da adoração e que só devemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala e que devemos lhe dirigir um culto exclusivo na adoração, é importante de saber o que é a adoração. É importante saber o que é a adoração e de ter uma definição da adoração a fim de não dirigir a adoração a qualquer outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala, que seja uma divindade ou quem que seja. Então, podemos mencionar a definição de al-ibada, da adoração, que foi dada pelo grande sheikh, o grande imam, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, um grande sábio da Sunnah, deu como definição a adoração, dizendo: al-ibadatu hiya ta'atu Allah bimtithali ma amara Allah bihi ala al-sinati ar-rusul. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disse: a adoração, al-ibada, é a obediência a Allah, obedecendo àquilo que nos ordenou pelo intermediário dos profetas. A adoração é o facto de obedecer a Allah, obedecendo àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou. Quer dizer, as ordens que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, devemos de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, e estas ordens nos chegaram pelo intermediário dos profetas. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala tem uma segunda definição da adoração. E é uma definição que é mais conhecida, é aquela que é mais conhecida, e penso que seja mais completa e mais clara, mais evidente. Então o Sheikh diz: al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali al-zahira wal-batina. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah diz que a adoração, al-ibadatu, é um termo. Al-ibadatu, a adoração, é um termo, uma palavra geral que engloba tudo aquilo que Allah ama e que lhe satisfaz, que sejam palavras ou actos, aparentes ou ocultos. Então, este ponto é muito importante. A adoração é o quê? É um termo. A adoração é um termo, é uma palavra geral. É uma palavra geral que engloba tudo aquilo que Allah Jalla wa Ala ama. Tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ama, tudo aquilo que satisfaz a Allah é considerado como uma ibada, uma adoração. Que sejam palavras ou actos. Que sejam palavras ou actos. E que estas palavras e estes actos sejam aparentes ou ocultos.
que sejam aparentes ou ocultos, que sejam com os membros exteriores ou com os membros interiores, como o coração. Então, tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ama e que lhe satisfaz, entre que sejam palavras ou actos, então isto é considerado como uma ibada. Este é um ponto importante que deve ser conhecido por todos. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm ad-din. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.